de fato, é um cabedal de irregularidades muito grande, né? Isso é absolutamente preocupante, né? O que me deixa, assim, bem preocupado, o que me deixou muito preocupado, é que, de um lado, o que tem me deixado muito preocupado, é que, de um lado, tem esse rol de denúncias, né, feitas e agora formalizadas nesse protocolo que você mencionou, né, que já está correndo aí na justiça. E é público, né, me parece que esse é público, qualquer um cidadão, qualquer uma cidadã tem acesso a esse processo, né? Então, mas o que, assim, que me deixa preocupado adicionalmente é exatamente o comportamento do candidato que foi eleito, não é, com relação exatamente a como ele enxerga a política, o que ele quer fazer, né, na sua condição de prefeito ou de atender somente para quem lhe deu o voto. Então, eu volto a bater exatamente nessa tecla, porque isso, como eu falei, isso mostra exatamente que, diferente do que nós sempre aqui sustentamos, que Paramirim não tem dono, então, se isso for permitido pela justiça, então eu vou acreditar que Paramirim de fato tem dono, não é? Então, não é um sistema democrático. A eleição em Paramirim ela não é determinada, né, por um sufrágio eleitoral, e sim, né, por um projeto de poder montado, como você falou, muito bem, meticulosamente, né, arquitetado, né, que levou essa condição aí de extrema riqueza, né, para ganhar a eleição e depois dizer que só vai administrar para quem lhe deu o voto. Então, essa mistura, né, dessas denúncias que foram feitas antes do período eleitoral, antes da eleição em si, antes do dia da eleição, né? A data aí de setembro, não é isso? Então, 24 de setembro. Essas denúncias, né, juntamente com o comportamento do candidato eleito, isso aí nos preocupa. Nos preocupa, porque, de longe, o candidato eleito não teve nenhuma atitude republicana, né, mostrando exatamente rancor, mostrando exatamente raiva, mágoa. Não é? Ele queria ter o voto de todo mundo. Por quê? Porque foi tudo isso tudo foi verdade, isso tudo que está nesse processo é verdade, então ele pode comprar a consciência, o voto de todos os cidadãos, de todas as cidadãs, né? Então, assim, é preciso a gente pensar muito sobre isso. Não é? Se esse cidadão, se esse rapaz tivesse um comportamento diferente quando ganhou a eleição, no seu discurso, né, pós-eleição, né, isso levava a gente a imaginar até que essas denúncias aí tinham muito mais um aspecto de disputa política do que propriamente verdades. Mas o comportamento dele, né, já eleito, aí nos faz pensar exatamente que existe uma chance muito grande, não é? Claro, isso deve ser investigado, mas dessas denúncias aí, de fato, né, se concretizarem do ponto de vista da justiça baiana, da justiça brasileira, não é? Então, isso é muito grave. A gente espera que um candidato eleito, ele, ele comemore a sua vitória. Isso é uma característica dos bons ganhadores, comemorar, esquecer, né, a disputa, porque, imagine, ele foi contemplado com a vitória, então que mágoa teria? Falar como ele falou, de que saiu da zona de conforto porque estava com a família, então por que ele entrou? Então, todos nós estamos trabalhando fora da nossa zona de conforto, né? Nós não estamos o tempo todo nas nossas casas, nós estamos trabalhando. O prefeito também trabalha. Então, enfim, nós todos estamos fora das nossas zonas de conforto, e isso é bom, né? O ruim é aquele que não tem trabalho, o ruim é aquele que não tem emprego. É esse aí que, né, a gente tem que trabalhar, que o Estado tem que trabalhar, que o município tem que trabalhar para gerar emprego, para gerar renda. Então, o prefeito eleito, ele deveria, na verdade, se preocupar com os grandes problemas. E no caso de Paramirim, existem grandes problemas, como, por exemplo, na área da saúde. Paramirim sempre foi referência na área da saúde, e a saúde de Paramirim é caótica hoje em dia. Não existe uma organização, uma porta de entrada, né, para poder atender exatamente a questão da emergência, as especialidades, não é? Não, imagine com 2 hospitais, com 2 equipamentos nas mãos, o cara não consegue, a gestão não consegue organizar isso aí, essa atenção de média complexidade.
Quando a gente vai para atenção básica, aí é remédio faltando em postos, só tinha remédio no período pré-eleitoral, né? Que a gente chegaram os remédios, mas durante todo o tempo não tinha. Foi isso que eu vi, né? Quando nós estivemos aí. Então, assim, essas denúncias, elas são muito graves. Então, em sendo confirmadas, eu penso que a justiça brasileira, que a justiça baiana, ela vai ter que se posicionar e tomar, né, a atitude que é aquela atitude que toda a República espera. Né? Por quê? Eu falo toda a República espera. Porque esse candidato, né, em sendo verdade aquele discurso, né, dele, que ele não iria atender os que não votaram nele, ele fere, então, o princípio, né, da coisa republicana. Né? Ele fere o princípio republicano. Então, Agnaldo, isso para mim que é grave. Quando a gente junta todas essas denúncias que estão aí arroladas nesse processo que você mencionou, com o comportamento desse candidato no período pós-eleitoral. Ok, doutor. Então, eu gostaria de agradecer você, porque o nosso vídeo já está um pouco alongado, e deixar você rapidamente fazer suas considerações finais aqui para a gente despedir da nossa população. Eu gostaria, mais uma vez, de dizer que tenho orgulho de ser de Paramirim, de ser paramiriense, filho de Gui Batista e da professora Dulcinea. Né? Nós temos propriedades aí, a minha mãe mora nesse município, né? Meu irmão mora nesse município, tenho muitos amigos que moram aí, e eu estou aí frequentemente, né, visitando, porque amo esse município, amo essa cidade, eu amo os balaios, eu amo a Pedra da Santana, eu tive recentemente na Pedra da Santana fazendo aquela trilha extraordinária, aquilo ali é vida, aquilo ali é saúde. Eu penso até que a prefeitura devia se preocupar mais com o meio ambiente, com a questão do turismo ambiental. Né? Nós temos muita coisa em Paramirim. Paramirim é bela. Paramirim é uma das cidades mais ricas, mais lindas, mais emblemáticas, não é, do sudoeste da Bahia. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para os meus conterrâneos, né, para as minhas conterrâneas, de que eu tenho certeza que você, Aguinaldo, nós estaremos sim, todos os dias, não foi só no período eleitoral, não foi só antes da eleição, nós estaremos sim 365 dias na semana querendo saber das coisas de Paramirim, o que é que está acontecendo em Paramirim, né? Se tiver algo bom, a gente vai bater palma. Se tiver coisas ruins, aí a gente vai fazer a denúncia e a gente vai sim estar monitorando. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os meus conterrâneos e para as minhas conterrâneas. Valeu, doutor. Grande abraço. Foi um prazer muito grande. Até mais. Abraço. Até.